Tendências de estudo em ambientes diferenciados. Esse é o tema da nossa conversa de hoje e a resposta simples é sim. Há tendência de estudo das pessoas em ambientes diferenciados e esse é um enorme desafio para os professores. A literatura sobre tecnologia educacional, o uso de inovações em educação, é muito longa, muito antiga e muito controversa. Por exemplo, tem um livro clássico de Anthony Marx, de 1991, que se chama Run, Computers, Run, né, em que ele já demonstrava, com justa razão, o ceticismo sobre o impacto e os processos de introdução de tecnologias na educação em geral, na sala de aula em particular. Há um livro muito interessante, publicado pela OCDE em 2017, que se chama Innovating Education and Educating for Innovation, em que o livro é um tanto otimista a respeito do impacto da tecnologia, mas no final ele levanta questões que são muito relevantes sobre as dificuldades, sobretudo as dificuldades de entender com clareza a dinâmica das relações dentro da sala de aula, dentro da escola, mas também a complexidade das pesquisas educacionais que tentam separar o impacto de professores e de tecnologias. Recentemente agora, nos últimos anos, especialmente com a pandemia e particularmente no Brasil, nós tivemos um entusiasmo, a meu ver, um tanto exagerado, a respeito da revolução que o 5G poderá fazer à educação. Essas ideias de revolução sempre existiram, eu não sei se dessa vez será muito diferente. Como abordar a questão da tecnologia? Você sempre teve os iconoclastas, sempre teve os luditas, tem pessoas que gostam do que é igual, do que é previsível, tem pessoas que gostam sempre do que é aberto, diferente, adoram novidades. E muitas vezes a educação, você tem nessas pessoas mais radicais pela novidade, que elas vivem inovando. Nova, inova, inova, ou seja, não muda nada, porque elas ficam sempre à procura de uma fonte da juventude. Que hoje eu gostaria de aproveitar essa reflexão para adotar perspectivas da pessoa que gosta das coisas mais previsíveis. E ao ser provocados por essa pergunta, o que muda face da tecnologia, face à tecnologia, a gente refletir um pouco o que não muda face à tecnologia. Por que essa postura? Essa postura porque a tecnologia muitas vezes oblitera a nossa visão. Nós deixamos de ver e valorizar e considerar os fatores menos comumente considerados, por várias vezes e frequentemente, e talvez cada vez mais, o essencial da aprendizagem está sendo esquecido, mas esse é o fator mais importante. Então eu queria, no contexto da discussão sobre tecnologia, refletir um pouco mais sobre isso. Dar um passo atrás e pensar um pouco na história das inovações em educação, quase sempre anunciadas com grande alarde e depois entregam bastante menos. Obviamente a maior delas, que tem impacto até hoje, é o livro impresso. Esse ainda é imbatível. Talvez Platão discorde, porque ele acha que, com justa razão, aliás, que a memória ainda é o fator mais importante para a aprendizagem, para o conhecimento, mas o livro impresso tem o seu papel. Depois tivemos, para simplificar, 200 anos de tecnologia, o rádio, o mimeógrafo, o projetor de slide, na TV educativa, computadores, ensino por projetos, agora o 5G, enfim, uma enorme quantidade de tecnologias e ainda há um ceticismo empírico, com bases fundamentadas a respeito do verdadeiro impacto disso e, sobretudo, o impacto relativo face àquilo que o professor, especialmente um bom professor, pode fazer. Mas, ao mesmo tempo, na prática, a gente observa que a tecnologia entrou fortemente dentro das salas de aula da escola. Muitas vezes se fala, você tirar um retrato da sala de aula do século XIX vai ser igual ao do século XXI. Não vai ser muito diferente. Talvez as nuances não sejam perceptíveis a curto prazo, mas há muita, muita, muita diferença em todos os sentidos. Da disciplina do professor, do preparo, da maneira de conduzir a aula, do ritmo, das coisas que estão dentro da sala de aula, etc. Ela entra, só que ela entra aos poucos, ela não entra revolucionando tudo. Mas mesmo tendo entrado em grande quantidade, o seu efeito
é relativamente limitado, não é? Sobretudo porque o impacto da tecnologia está muito fortemente associado ao professor, né? Se o professor é fraco, a tecnologia ajuda pouco. Se o professor é muito bom, ela não acrescenta muito, né? E dá muito trabalho. Então, é muito relativo o impacto e muito difícil você separar esses fatores. O que nós sabíamos antes da pandemia a respeito dessa questão? Especialmente pensando a partir da pandemia do ensino à distância, né? Nós vimos, né, todos nós experimentamos na carne, que o ensino à distância é um grande desafio. Tradicionalmente ele tem elevadas taxas de deserção, né? E quem termina, quem vai até o final, sobretudo desses cursos de 2, 3, 4 anos, tende a ter melhor desempenho do que no ensino presencial em igualdade de condições. Há pesquisas, inclusive no Brasil, a respeito disso. Mas na pandemia aprendemos um pouco mais, né? Talvez a aprendizagem mais custosa, mais cara, em todos os sentidos, foi a de que improvisar tem alto custo, né? Tem alto custo, aprendemos que, né, a tecnologia é mais transparente, ela é mais aberta do que as quatro paredes da sala de aula, né? Quem dava aula para o ensino superior talvez já soubesse um pouco mais disso, porque ele é vigiado por todos os lados, dentro da instituição e lá fora na casa, mas aqui foram os pais que também estavam presentes, participantes, né? Sobretudo nas escolas privadas. Essa cobrança é muitas vezes muito maior, muito mais crítica do que a que o professor recebe na escola, quer dizer, romperam as barreiras das quatro paredes da sala de aula. Vimos e experimentamos em vários lugares que o amadorismo não combina com a tecnologia é exigente, né? E que a improvisação tem elevados custos, né? Então, mais um alerta de que é importante, mais do que nunca, que a gente se familiarize com as tecnologias e comece a se aproximar de maneira mais amigável dessas tecnologias. Nós também aprendemos com nossos alunos e conosco, não é, que algumas rotinas é fácil de abandonar, não é? De pegar o carro todo dia, ir para o trabalho, pegar o ônibus, pegar o metrô, ir para a escola todo dia, etc. São tudo essas que requerem reforço. E que o difícil é adquirir novas rotinas, sobretudo quando essas rotinas exigem mais decisão, exigem mais prontidão. Por que eu estou fazendo essa longa introdução? A razão é pesada, não é? Quer dizer, a razão é a seguinte: a sala de aula vai mudar, a sala de aula pode mudar e a sala de aula precisa mudar. Não é? Existem caminhos seguros para isso? Não é? Existem, né? E eu diria que há dois caminhos seguros. O primeiro é olhar para as evidências e o segundo é implementar aos poucos, né? Ter um olhar benigno e ir implementando aos poucos, inclusive para efeito de aprendizagem nossa e de nossos alunos. Então vamos ver primeiro o que as evidências nos dizem. Então, a primeira evidência importante para qualquer professor, qualquer instituição de ensino, é a psicologia educacional, a psicologia da aprendizagem, né? Hoje mais batizada como psicologia cognitiva, né? E essa psicologia, esse fundamento, né, da ciência que nos dá o fundamento da aprendizagem, nos mostra que para aprender qualquer coisa, né, nós precisamos de foco, atenção, concentração. Os grandes inimigos da tecnologia. E que para ter foco, atenção e concentração, nós precisamos de esforço e nós precisamos de evitar distração, que é tudo que a gente não gosta. A gente gosta de chocolate, gosta de sofá, gosta de ver televisão, né, sentado nesse sofá, comendo chocolate ou pipoca. Então, a aprendizagem, os requisitos para a aprendizagem, eles vão muito contra a cultura predominante, muito contra aquilo que é mais fácil. É o caminho mais difícil, é a estrada onde se circula menos, né? E por que nós precisamos dessa atenção, dessa concentração, desse esforço? Né? Para evitar distração. Então nós temos que estar preparados para focar naquilo que é essencial para a aprendizagem. E precisamos de ficar aí muito tempo. Daí a importância da motivação. Então vejam que eu estou usando palavras do século, né, do início do século XX. Atenção, foco, concentração, distração, motivação, mas não mudou nada, porque a natureza humana não mudou. Não é? A tecnologia não tem essa força de mudar a maneira de operação do cérebro.
né? Hoje se fala muito na capacidade de fazer multitarefas, multitasking. Não existe isso. O cérebro não consegue fazer isso, ainda não aprendeu. Pode ser que daqui a décadas, ou possivelmente daqui a milênios, né, ele vai ser capaz de fazer isso. Hoje ele não é capaz de fazer. Então, o que nós sabemos hoje sobre como as pessoas aprendem não mudou muito, né, no último século, nos últimos cento e tantos anos de pesquisa educacional, mas são conhecimentos extremamente robustos que nos ajudam a pensar e incorporar as tecnologias, qualquer que elas sejam. Então, o que vale e continua valendo? Preparar bem a aula, né? Preparar bem as transições para não perder a atenção do aluno, sejam elas com ou sem tecnologia. Né? Motivar e manter o aluno motivado, chamar a atenção, prender a atenção, acender uma luz interna do querer aprender, do querer se aprofundar, do querer prestar, né, fixar a atenção numa aprendizagem nova. E combater o inimigo, cuidar dos inimigos. Né? A velha importância da disciplina, né, do cuidado da sala de aula, sobretudo hoje com o grande inimigo da educação, no sentido amplo e sentido estrito, que é o celular. Né? Não se pode ser benigno a respeito disso nem ignorante. Né? O celular faz mal à saúde, o celular faz mal à aprendizagem. Né? Michel Dermoget já estudou isso, né, profundamente. O livro dele está traduzido em português, eu já mencionei aqui, inclusive, em outro evento. Né? Eu conheço um professor, né, que dá aula numa instituição de altíssima qualidade, né, que prima pela qualidade das aulas, e uma vez eu perguntei a ele, né, como é que é a regra na instituição sobre o celular. Ele disse: olha, infelizmente, apesar de tudo, né, a gente lida com alunos de alto nível nessa instituição, não conseguimos proibir o uso de celular, mas eu tomo isso como um desafio, né, eles prestaram atenção em mim e não no celular. Eu acho que pode até valer naquele contexto, mas certamente para nós comuns mortais isso é muito arriscado. Né? É como preferir viajar com um piloto corajoso do que um piloto competente. Né? Então, o que eu quero dizer com essa longa história? Né? É que se você usar tecnologia, você deve usar, você deve estar bem preparado. Né? E preparado de forma para que as coisas fluam com normalidade. O que nós vemos no mundo real? Os excelentes professores são os que usam menos a tecnologia, são os que usam a tecnologia de maneira mais judiciosa e raramente as usam em sala de aula, exceto se for uma parte essencial da sua aula. Já os professores excepcionais, quer dizer, além dos excelentes, né, é como aquele que eu acabei de mencionar, né, eles podem competir com a tecnologia, aquele que quer ser, né, mais atraente do que o celular. Mas se você não é excepcional, e a maioria de nós não somos, né, é preferível fazer como os professores bons ou excelentes. Em síntese, qual a mensagem que eu quero trazer para vocês? Claramente, né, está chegando a hora, ou se é que não passou a hora, como queriam alguns, de dar mais espaço para as tecnologias da sala de aula e para a aprendizagem geral. E para isso nós precisamos de conhecer melhor o que e em que elas podem nos ajudar. O que nós podemos fazer melhor com elas, o que nós podemos fazer melhor do que elas, o que nós podemos fazer juntos e o que não devemos misturar. A resposta depende da disciplina, do professor, do nível dos alunos, do contexto, da cultura da escola. Não há uma resposta única, mas há um caminho que todos nós estamos sendo convidados a percorrer. Se a gente olha para as evidências, né, como acabamos de fazer, temos que tomar como lição que não podemos jogar o bebê fora com a água do banho, quer dizer, não podemos jogar fora os nossos princípios, práticas tradicionais, sobretudo aquelas que estão vincadas a essas questões básicas da psicologia cognitiva em relação à atenção, à memória, à motivação, à sequenciação adequada de uma aula, mas também precisamos ver que as evidências que há muitos momentos em que as tecnologias podem nos ajudar. Dentro da sala de aula, né, separando em momentos distintos, em atividades distintas, em aprendizagens distintas, aquilo que cabe a nós, aquilo que cabe à tecnologia. E, finalmente, implementá-la aos poucos, que é um desafio para cada um de nós, para cada um de vocês. Muito obrigado.